É o Em Revista, começando e hoje falando sobre energias, paranormalidade, espiritualismo, coisas que podem melhorar o ser humano. Você acredita nisso? Vamos discutir então com personalidades ligadas a esses assuntos. E eu digo esses assuntos porque abrange tanta coisa, né? No oferecimento do Chocolate Pan, a gente está iniciando com os nossos convidados. Ele que é Ricardo Antônio, um tarólogo de primeira. Edu Scarfon, o campeão dos paranormais no Brasil, que venceu o reality do SBT. E ela, linda de morrer, que está aqui trazendo o seu produto maravilhoso, que a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito. Edson Barbosa, grande médium, vidente. E ali em cima, Paulo Cremona, que já vai cantar pra gente. Sabe por quê? Porque o Em Revista está começando já já. Vamos lá comigo. Obrigado. Nossa, eu amo essa música, é muito linda, né? Essa música é incrível, a música do Roupa Nova. São clássicos, né? Eles são detentores de vários hits e essa não deixa de ser de uma novela incrível também. Essa música também gosto muito. O Divani Ribeiro, né? Que Oi, foi a Ivani viagem, Ribeiro. né? A Viagem. É a viagem que teve a primeira versão ainda na TV Tupi, que era com Denis Carvalho, Tony Ramos, não é isso? A Eva Vilma, a Inene Ravache. É porque o Ricardo Antônio Eu sou é tudo. mais que eu. Me poupa. Ele, na verdade, o Ricardo, ele conhece tudo de televisão. Eu nem sabia, ele me contou, eu nem sabia que essa era uma segunda versão, não sabia que tinha uma Exatamente, Cheguei exatamente. cedo hoje pra te encher logo cedo. Mandou bem, já tá colocando cultura. Mas o Ricardo está aqui hoje porque ele também joga tarô, né? Ricardo, eu te conheço há muitos anos, né? Mais ligado aos filmes, mais ligado aos vídeos, mas onde começou essa questão do tarô? Você sempre jogou e eu não sabia isso? Olha, eu fiz curso com a Norma Bloom. Sim, Norma, que A Norma tem um compartilhou tarô a dos cena anjos, comigo não há é? anos, né? Eu tenho uma coisa de herança de família, eu sou descendente de árabes. Então, e as duas avós já eram videntes. E foi rolando isso. Foi uma amiga minha que lia baralho para mim. Ela falou, puxa a corrente cigana para perto de você, que você tem um cigano de muita luz, que você tem tendência para ler o baralho. E foi indo, foi fluindo. Eu fui abrindo o baralho para ela, depois foi abrindo para outro e foi fluindo. Isso já vai mais de 20 anos. Estou com 60 que legal, agora. Que legal. E não parece, parabéns. Obrigado. Parabéns. É verdade que no tarô a gente tem que ficar sempre com medo de cartas como enforcado, roda da fortuna, porque isso quer dizer uma transformação que mata a gente? Mata a gente O que eu digo, problema não é- financeiramente, profissionalmente. Quer o problema não é a carta, são as pessoas. Se você fala uma palavrinha, ai, é o fim do mundo. As pessoas estão tão sem tolerância, estão tão desesperadas, estão sem segurança nenhuma, está faltando muita fé. Então, nós como tarólogos, o meu colega aqui também, nós temos que tomar muita cautela quando a gente abre um jogo. E nem tudo também, 100% a gente pode falar, tipo, morte, é uma coisa muito complicada. Quando você vê a carta da morte, você não fala? Se a pessoa falar que eu tenho parente e tal, aí aparece ali a carruagem e a caveira, é viagem que a pessoa vai fazer, essa parente. Aí a gente já pode abrir o jogo, mas é muito delicado. Mas você já abriu e era para a própria pessoa? Sim. E você falou o quê? Querido, ó, você vai morrer, entendeu? Não, a gente fala primeiramente para tomar muito cuidado com a saúde, aí a pessoa sem querer já fala, mas eu estou com problema. A pessoa, é uma terapia, o tarô é uma terapia. Então, na verdade é tido hoje como terapeuta holístico quem joga tarô também, né? Você considera uma terapia mesmo? Sim, é uma terapia, tanto que eu tenho que tomar calmante às vezes também, depois de algumas consultas. As pessoas estão muito nervosas, muito. Ontem eu fiz uma consulta com uma moça, está à beira do suicídio, por exemplo. Muito difícil. E naquele momento você saca isso e aproveita para tirar isso da cabeça da pessoa. E aí tirar e orientar banhos, sabe? Nós somos pura energia, não somos? Somos energia, tem banhos, tem que fazer uma firmeza. O anjo da guarda
é a entidade que está em contato com Deus direto. Então, é o maior protetor que nós temos, o anjo da guarda. Ah, ele se fez macumba, que ele fez macumba. Quem tem um anjo da guarda perto da pessoa, iluminado, e você cuida dele, você não está sujeito a esse tipo de energias. Essa história de macumba é uma coisa muito complicada. Agora, tudo é macumba. Ah, eu caí da escada. Ah, fizeram macumba para você. Você sabia que eu tenho um pastor, amigo meu, bem conhecido, né, que ele tem uma frase ótima. Que ele chega, às vezes, do púlpito, ele está tão irritado com os problemas da comunidade, que ele fala assim, gente, eu já estou com uma teoria na cabeça. Eu acho que o coisa ruim já foi redimido por Deus, porque a culpa é tudo dele, nunca de nenhum de vocês. Vocês não têm culpa. Quem matou, quem roubou, quem prevaricou, vocês não têm culpa. Foi o demônio que agiu. Foi ele que fez. Então, eu acho que Deus já está revelando isso. Deus... É mais fácil culpar, né? Mais fácil culpar ele do que assumir a culpa. A presença do demônio, das forças ocultas negativas, está muito grande, porque também as pessoas atraem isso. Com as atitudes, os maus pensamentos, tudo isso está fluindo muito, o nosso mundo está fora de equilíbrio. E nós estamos num ano muito complicado, onde está tendo muitas brigas, muitos casamentos que podem ser desfeitos, porque as pessoas não estão se entendendo. Assim, o nervo está assim, à flor da pele das pessoas. Então, nós temos que pedir muito a ajuda de Deus e para o anjo da guarda. É uma coisa tão simples fazer uma oração para o anjo da guarda, acender uma vela branca com um copo de água para purificar a pessoa. É isso. Ah, vou matar cabrito, vou matar galinha. Para quê? Isso aí traz mais problemas mais para frente. Ah, você acha que traz mais problemas? Traz. Quero ouvir depois a opinião do Edu sobre isso também. Traz, sim, traz. A cobrança é grande, a cobrança é grande. Com esses trabalhos, né? Edson Barbosa, você acredita que existe influência direta do diabo nas nossas vidas de forma negativa? Você, como um médium tão conhecido, tão famoso, você acha que isso existe e pode tornar uma doença a presença de coisas ruins, de espíritos ruins? O ser humano, ele é energia. Nós somos tanto doadores como receptores. E tudo é energia. Tá? Então, quando fala-se do diabo, tá? Nós temos que olhar bem, tá? Por quê? Porque existe uma forma que chama-se forma pensamento. Tá? E o pensamento, ele é uma matéria. Então, nós captamos muito essas ondas mentais que tem ao nosso derredor. E isso, ao atrairmos, nós atraímos esses pensamentos negativos e aí vem aquilo que as pessoas acham. Ou seja, já está disseminado no popular que tudo é macumba. Isso. Tá? Então, a maior das macumbas, ao meu ver, é aquela onda mental que nós captamos, mas depende de como nós estamos. Se estamos na condição de receptor, nós vamos receptar essa energia negativa. Tá? E aí, de contramão, vem a inveja, vem os maus augúrios, tá? E torna-se tudo espírito. Sabe por quê? Porque nós somos espíritos imortais e nós estamos na Terra, tá? Vivendo num corpo carnal. Então, a nossa experiência é eterna. Mas estamos aqui hoje, passando por uma encarnação, tá? Física, ou seja, colocando à prova o que nós aprendemos a colar, e hoje nós estamos aqui trilhando, ou seja, confabulando. Daqui a pouco o Edu vai falar a respeito das bruxarias e tal, e aí eu vou entrar nesse assunto também. E eu vou falar do espiritismo, tá? Das cirurgias espirituais, que vão voltar na energia, tá? Então tudo é mental e tudo é energia. Que eu quero saber, nessas suas cirurgias, né? Eu sei que você já respondeu isso na TV Globo, na Band, onde você foi, mas eu quero que você depois me diga, não agora,
se você é plenamente consciente no momento que você faz, ou se ali é realmente algo, ou energia, ou espírito, sei lá, que age sobre você e você não tem consciência daquilo que está acontecendo naquele momento. Você não vai responder isso agora, Tá bom. né, para a gente já deixar um suspensezinho, né, sobre isso, né? Nosso programa é um programa temático, né? Tanto que Paulo Cremona se esmera nas músicas que é de acordo com cada programa. E hoje é um programa sobre energia, né? Eu acredito muito também que isso vai até na neurolinguística, no modo de falar. Existem pessoas que não podem ter um poder, porque elas têm o prazer de pegar um telefone e te humilhar. Ela tem o prazer de dizer que a verdade dela é a única, dela te causar isso. E tem gente que até sem o poder faz isso, né? Mas é tão ruim porque essa pessoa não sabe que ela está atraindo para ela mesma agindo assim. Você não acha, Edu? Exatamente. Essa coisa da atração, ela acontece, né? Não tem jeito. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, né? Aquilo que você sente, você vai vibrar uma energia. E essa energia pode atrair alguma coisa boa ou ruim também. E dentro daquele contexto que ele estava explicando, as pessoas culpam o diabo, trabalho, olho grande, inveja, mas elas não percebem que tudo que acontece na vida delas é fruto daquilo que elas mesmas estão atraindo. Então eu acho que de tempos em tempos, Evi, a gente sempre tem que parar para pensar quando as coisas estão dando errado na nossa vida. Às vezes faz aquele efeito dominó, né? Começa dando errado alguma coisa, sei lá, no relacionamento, e daí no trabalho fica tumultuado, e daí você leva essa energia para casa e a família. Então quando a gente entrar nessas, a gente tem que se policiar e pensar o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou vibrando, por que eu entrei nessa e como que eu posso fazer para mudar, né? E daí, se a gente fizer uma reforma íntima, se a gente fizer alguma coisa, sei lá, uma conexão com a natureza, um mantra, se apegar dentro da sua espiritualidade, da sua religiosidade para tentar mudar esse padrão, você consegue transformar aquilo que você está vivendo fora também. E você, desde pequeno, do que eu te conheço, né? Desde pequeno, não. Desde menor idade. Isso. É verdade. Tá demais hoje, hein? Não, conheci ele tinha uns 13 anos. É por aí. E aí, e eu te chamava de Harry Potter porque você tinha todo o biotipo, sempre se vestia de preto, né? Hoje já tá usando azul, já tá, mas não. Depois que ganhou o reality do SBT, você hoje se veste até de vermelho, tá? Com as melhores marcas, mas você sempre acreditou da mesma forma? Houve uma evolução e alguma mudança que você falou, estava errado como eu pensava e agora eu penso diferente? Então, no começo eu pensava que a religiosidade era uma coisa que era importante para as pessoas, né? Porque através da religião as pessoas poderiam cuidar do espiritual, se fortalecer. E existem N caminhos para isso. Hoje eu acredito que a religiosidade ela é um caminho, mas eu não acredito que ela é imprescindível. Por exemplo, para mim não importa se a pessoa opta por ser protestante, espírita, católica, umbandista, budista. Eu acho que desde que ela saiba conversar e ver além do que aquela crença dela, do que aquele grupo que ela faz parte, né, estipula, eu acho que a pessoa consegue fazer um diálogo bacana, trocar informações e crescer junto. Na minha concepção, a espiritualidade hoje a gente não precisa mais de religião para trabalhar. E eu acho que com o passar do tempo, conforme for acontecendo essa evolução de consciência nas pessoas, cada vez menos elas vão precisar de religião. Então eu penso que as pessoas vão se preocupar mais em cuidar do espírito delas dentro de um tempo. Eu penso que elas vão começar a entrar numa linha de pensamento como essa que a gente está sustentando, de atração, de energia, e que elas se preocuparão muito mais com isso do que se esse Deus é o exato, ou aquele orixá, ou aquela divindade, e por aí vai. Então, o que eu mais percebo que mudou em mim é essa crença que hoje eu estou mais, com uma consciência mais expandida nesse sentido, né? Sem limitações, digamos assim, para cuidado espiritual. No reality do SBT, você estava ali, digamos, concorrendo, né, entre aspas, com paranormais que são considerados os mais importantes do país. Sim. Os mais famosos. E você chegou até o final, sem erros, sem grandes erros, e, portanto, ganhou o reality. Você, em nenhum momento da tua vida, nem no início, você sentiu medo de mexer com aquilo que não é concreto? Eu sempre senti muita curiosidade, né? Esse lado do ocultismo, ele sempre chamou muito a minha atenção. Então eu nunca acreditei que a gente vem para essa vida só para padecer, para trabalhar, né? Para se superar e que depois fica nisso mesmo, né? Então eu sempre acreditei que tinha alguma coisa além, né? E esse assunto ele sempre chamou bastante a minha atenção. E até hoje, né, eu acho que a espiritualidade é um tema muito profundo e o tempo inteiro a gente vai estudando e a gente sempre vê que tem mais coisa para a gente aprender com relação a isso, né?
Então essa coisa mesmo que a gente estava falando dos dons, da telepatia, que ele mencionou também, que às vezes o a gente capta, né, ou a gente envia. Eu acho que se as pessoas conhecessem mais dessa coisa que a gente chama de psiquismo, que são os nossos dons psíquicos, elas poderiam mudar muita coisa à volta delas, né? Que são dons considerados paranormais, mas que todos nós temos. As pessoas só não sabem e não conhecem. A única diferença delas, para mim, por exemplo, ou qualquer um dos que participaram do reality, é que a gente se dedica a praticar isso, a exercitar. E as pessoas, como um todo, não. Mas é algo que é acessível para todos nós. Mas você não acha que é como beleza? Alguns têm mais, outros menos? Ah, sim, com certeza. Eu acho que algumas pessoas... Não, porque falar que todo mundo tem isso aí, não tem. Eu não... Não, mas, Evê, todo mundo tem um pouquinho. Às vezes a pessoa fala que é intuição, né? Que ela sentiu, que teve Déjà uma vu. sensação, déjà vu. Tudo isso são dons espirituais. É que as pessoas não conhecem, não sabem como eles funcionam. Agora, tem gente que realmente, como você colocou, já vem com isso mais forte. Eu tenho aqui uma das matérias que você já fez de sucesso, que foi no Edifício Martinelli. Em nenhum momento você teve medo? Ah, lá é um lugar estranho. Não teve. Cavernoso. Lá é estranho. Tá vendo? Edu tem medo, imagina a gente, né? Vamos ver um pouquinho aqui dessa matéria do Martinelli. De prédios, símbolo dos avanços e da modernização de São Paulo. O edifício Martinelli, assunto da nossa matéria de hoje, está localizado no centro da cidade e começou a ser construído em 1924, num projeto inicial de apenas 13 andares, o que já era muito para a época, uma vez que os prédios que existiam tinham só cerca de 5 andares. No entanto, o imigrante italiano Giuseppe Martinelli, que foi o grande idealizador da obra, lutou por seu desejo de verticalizar o centro, conseguindo chegar em 25 andares, depois de um inquérito no qual teve que provar que não havia perigo e que o prédio não corria risco de cair. Não bastando, Martinelli ainda acrescentou uma casa de 5 andares no terraço, conhecida como Casa do Conde, totalizando assim 30 andares. Em meio à decadência do governo da época, o Martinelli viveu um período de abandono. Ele começou a atrair todo tipo de negócio, desde os ligados à prostituição, como cabarés, bares, mas também aqueles que envolvem o universo das drogas. Sem falar nos lixos que eram depositados pelos moradores nos postos do elevador. E dizem que daqui de fora era possível sentir o odor. Nessa época, uma história teve grande repercussão. Foi a de um assassino chamado de Meia-Noite, que teria violentado e estrangulado um garoto chamado Davidson. Não bastando, o criminoso lançou o corpo do menino no poço do elevador. Isso aconteceu em 1947. Meia-Noite acabou confessando o crime e foi preso. Outro crime de repercussão no Martinelli aconteceu na década de 60. Estou falando da morte da garota Márcia Teresa, que foi estuprada por 5 homens e depois de morta, teve o corpo abandonado num dos apartamentos do edifício. Mas tem mais. Outros tantos crimes não noticiados tiveram o Martinelli como cenário. Ossadas foram encontradas e até hoje histórias não esclarecidas são relatadas por pessoas que frequentaram e que ainda frequentam o edifício. Porque a movimentação da água, né, traz a energia vital, o Qi, né, que os antigos chineses chamavam, para dentro do ambiente. E daí também, hoje em dia, muitas empresas têm utilizado, né, de artefatos de decoração que são compostos de sal grosso, pimentas também, que são, na verdade, motivos de decoração, mas que contribuem com a energia do ambiente. Eu vou ficando por aqui. Olha só, eu não sabia de todas essas histórias do Martinelli. Muita coisa, Evê. É muita coisa. Energia É por isso que até você ficou com medo lá dentro, né? É, sim, é bem tumultuado. A gente que é um pouco mais sensível energeticamente, você vai andando lá pelos andares e você vai sentindo mesmo. Desde um arrepio a uma sensação de mal-estar. Hoje funciona o que no prédio? Então, hoje tem repartições públicas, tem coisas ligadas à prefeitura, tem muita coisa que é muito grande, né? Então, cada andar tem um tipo de coisa e tem também andares desativados, né? Aquela casa que era a casa do Conde, Sim. no último andar, lá eles não deixam, não permitem que a gente tenha acesso, né?
Olha que interessante isso, porque a gente tem prédios assim aqui em São Paulo, como ali na Paulista, né? Ali junto ao Trianon, onde a cobertura daquele prédio, não, me falhou a memória agora qual o nome daquele prédio, é bem famoso, é um dos primeiros da Paulista, e a cobertura era a casa de Cacilda Becker, e que fica num litígio de família, e ninguém pode entrar, e sabe-se lá o que tem lá, né? E fica ali, que foi a primeira dama do teatro brasileiro, né? E olha que histórias que tem esses prédios, gente. É verdade. Não é verdade? Eu acho que, às vezes, acho que até o espírito da pessoa, tão apegado a esses lugares, fica por ali mesmo. Você vê, tem prefeitura ali, você imaginou o clima que deve ter? Sim. Então, são espíritos que precisam de muita luz, de oração. As famílias complicam mais ainda. Aliás, o adiantamento clima disso. da prefeitura já é desperto porco, né? Agora, Edson, você tinha dito que você queria entrar também nesse assunto, né, com relação à presença espiritual nessas obras antigas. Você acredita exatamente nisso? Eu acredito. Inclusive, nós temos mais 2 prédios em São Paulo que ficou famoso, tá? Foi o edifício Andraus Nossa. e o edifício Joelma. Você já fez nesses também? Eu tenho aqui alguma matéria hoje de algum deles? Não tem, mas eu já estudei muito sobre o Joelma. O Joelma é bem interessante também. Maria. Inclusive, ocorreu aquela catástrofe que as pessoas, durante o incêndio, as pessoas saltavam, Se jogavam para fugir do fogo. tá? Eu era pequeno e eu me lembro que na televisão aquilo marcou. Vem as imagens na minha cabeça, porque era ao vivo, apresentando aquilo que estava acontecendo na hora e a gente via as pessoas se jogando, gente. Era um horror aquilo. Então, Foi um horror. é um caso excepcional, tá? E, inclusive, rendeu o livro através da mediunidade de Chico Xavier, tá? Contando da experiência dos espíritos que estavam naquele local, no Joelma, tá? E saiu até um livro psicografado por Chico Xavier, e contando em detalhes, tá, de um dos espíritos que desencarnou naquele local. O livro Éramos 6, através da mediunidade de Chico Xavier. Tá? Nossa! Então, esse que o Edu passou aí, que é o Martinelli, tá? Eu acredito que são pessoas, principalmente pessoas que têm apegos materiais, tá? Apegos materiais. O que é mais comum do que nós possamos imaginar. É só ter uma família e ter 2 bens. Vai ter problemas. Brigas. Já começa por aí. Né? Então, e aí vai crescendo, e depois ocorre realmente o apego através do material. Nós vamos para o intervalo e a gente vai voltar com muitas perguntas que eu já fiz no decorrer agora desse primeiro programa, né? Então, eu vou querer saber do Edson Barbosa ainda hoje sobre como é quando ele realiza as suas cirurgias tão famosas, que vocês já devem ter visto essas matérias em todas as TVs, como a TV Globo, como a Band, Record não, mas em várias emissoras. E eu quero que você fale sobre isso. O que você sente naquele momento, se você está presente ou não, e como foi seu primeiro contato, né? E quero também saber do Edu o que representa para você, né, essa paranormalidade que você tem, se a gente diz assim, no sentido de que você é consciente sempre, você consegue as coisas no momento que você quer ou vem involuntariamente, né, para você. E do Ricardo eu deixo no ar sobre o tarô. O que você, no tarô, considera mais complicado quando você tira, e se realmente você acredita que o tarô pode mexer até organicamente com uma pessoa, ou se é só mente, né? Você trabalha muito com pedras também, né, Edu? Sim, pedras, plantas, ervas, eu acho que tudo aquilo que pode ajudar a gente a dar uma melhorada na energia que a gente está vibrando é bem-vindo. Porque nem sempre a gente tem a força interior para a gente modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Às vezes você está bem para baixo, está bem down e fica difícil sozinho, por conta própria. Então eu acho que esses recursos ajudam bastante. E eu tinha deixado uma pergunta no ar para você, que você tem essa habilidade, né, da paranormalidade, né? Mas é quando você quer, ou
Ou aparece involuntariamente? Tipo, não, eu quero resolver isso agora, eu quero ver isso agora, e assim acontece, ou não? Então, normalmente é um pouco involuntário, né? Às vezes você nem quer se sintonizar determinadas energias e acaba se sintonizando, né? O que é ruim, porque às vezes a gente absorve também uma energia que não é legal, dependendo do lugar que você vai, da pessoa que você lida. Depois você fica com dor de cabeça, fica mal, fica com o estômago ruim, tem que tomar remédio, porque não é rápido que você consegue ficar legal. Então tem esse outro lado que é ruim também e que às vezes a gente não fala tanto, né? Então, assim, às vezes, acontece na maioria das vezes sem eu querer, né, uma coisa inesperada, mas existem técnicas para a gente ficar com a sensibilidade aguçada. Às vezes eu vou fazer uma leitura para alguém, então eu entro em alfa. Então, o que é isso? A gente faz um exercício mental para diminuir, né, as ondas intelectuais, né, do cérebro, o trabalho intelectual do cérebro e aprimorar a sensibilidade. Então, a gente sempre faz a técnica do alfa, não só eu, como outros psíquicos, outros paranormais, antes de fazer a leitura, porque daí você fica mais sensível. Então, se é um dia que de repente não aconteceria naturalmente, ou você não está com a intuição tão apurada, ou você está preocupado, então não conseguiria se conectar, o alfa ajuda a gente a fazer esse trabalho. Mas isso você aprendeu estudando, ou você é um autodidata e você foi percebendo isso com o tempo, como fazer esse exercício? Não, foi estudando. Na verdade, muitas vezes a gente entra em alfa sem perceber que você entra, né? Então, quando você está ali olhando a natureza, tá, sei lá, de frente ao mar, e você tem aquela sensação de relaxamento e de tranquilidade bem grande, você está em alfa. E muitas vezes isso acontece inconscientemente, sem a gente perceber. Então já acontecia, mas aí eu fui para Salem, né, ou Salem, a cidade das bruxas, e lá é onde vive a minha mestra, a minha sacerdotisa, e com ela, que é uma grande psíquica, conhecida no mundo todo. Qual o nome? Ela, Laurie Cabot, ela chama. Ela é uma grande escritora de bruxaria, de psiquismo, e ajudou, inclusive, investigação policial, a encontrar corpo nos Estados Unidos, né, de gente que estava desaparecida. E com ela eu aprendi essa coisa do alfa, né? Ela palestrou, inclusive, em Harvard também, falando sobre o alfa. Então foi uma pessoa que conseguiu colocar essa parte dos dons paranormais numa atmosfera mais intelectual e de explicar determinadas coisas que acontecem com a gente. Muito interessante. Então, já aconteceu de você estar num momento de lazer, num local de festa, e de repente algo se manifestar e você ter que se isolar? Muito, por isso até evito danceteria, balada, esse tipo de lazer, porque as pessoas vão ali para descarregar, né, a tensão do dia, para se divertir, dançam, e você interage com muita gente, né, ali ao mesmo tempo. E se eu vou em algum local assim, ou um evento, alguma coisa, sempre com algo de proteção. Existem técnicas de proteção que a gente pode fazer para a gente não pegar essa energia do outro. É que no meu trabalho é difícil de eu fazer isso, porque se eu não pegar a energia do outro, eu não vou conseguir fazer uma boa leitura. Então eu preciso me sintonizar a energia do outro e depois me purificar se a energia do outro não estiver legal. Então o que eu faço é eu me protejo quando eu vou em algum local, né, assim, em alguma festa, ou que tem um bombardeio de energia, para evitar absorver um pouco disso. Bom saber disso, que o senhor já passou até Réveillon na minha casa, não teria chamado. Imaginou você tá lá e tem Dá uma energia pesada, Tem a história do umbigo também, não é? Que é a parte vital da gente, não é? Quando o nenê está na barriga. Não sabia. Eu protejo muito o meu umbigo com um esparadrapo. Quando eu faço... Você põe esparadrapo? Você está com esparadrapo? Hoje não estamos num ambiente carregado. Mas quando eu faço uma Eu não sabia dessa história do leitura, umbigo. Sim. Eu uso uma turmalina perto de mim, aquela coisa. E depois faço o banho. A gente tem que fazer, não é? Tem que fazer. Nós somos aqui, isso aqui é matéria. Uma vez me mandaram tomar banho de sal grosso. Nossa, que e eu medo. tomei o banho de sal grosso, fiquei empelotado. Quer dizer, se eu resolvi o problema, eu tinha outro. Não, o sal grosso eu não sabia que eu tinha alergia. Ele tira e tira o bom e o ruim. Parecia catapora. Quase que eu matei a pessoa que mandou fazer isso. Evê, quando você for fazer banho, você não pode fazer só banho de sal grosso, porque ele tira o bom e o ruim. Você tem que canalizar o bom. Tira com o sal grosso e depois faz um outro banho. Ou de alfazema, de erva doce, que é muito bom. Por que falam que a gente não pode enxugar? Tem que tomar banho e não enxugar. Tem que secar no corpo, porque você principalmente tem que fazer banho na hora de dormir. Por isso que eu fiquei empelotado. Você ficou uma catástrofe, né? Você virou uma paçoca. Foi horrível. Falando desse lance de energia, isso é verdade. Eu não sou sensitivo como eles são, mas quando foi aberto o Carandiru
para visita, eu fui visitar com alguns amigos do colégio. Eu saí de lá destruído. Eu saí de lá passando mal, com vontade de vomitar. E não entendia o porquê dessas coisas, mas depois conversaram que energia muito pesada de coisas que aconteceram de ruins ali dentro. E isso é verdade. Eu, como você falou, todo mundo tem, mais pessoas que têm mais, outras meio. Eu não sou sensitivo, nada sensitivo, mas esse dia eu saí de lá muito, muito carregado pelo lugar e talvez por todas as histórias, tudo que tem que passar. Talvez se eu tivesse entrado no edifício Martinelli, como você também fez, Edu, também saía de lá. Imagina como ele saiu mal, de lá. Saí de lá mal. Vamos ver aqui um vídeo do Edson Barbosa, dele operando, né, dele fazendo as cirurgias. Está incorporado, fazendo avaliação, diagnóstico, através do médico espiritual e de sua equipe, de cada ficha de paciente que fez o pedido aqui. Apesar da gente falar paciente, na verdade são assistidos, pessoas com diversas necessidades. Sobre a mesa existem fichas de homens, mulheres separados, crianças e também pedidos à distância. Essas que têm uma bolinha amarela são pedidos de pessoas que estão distantes de nós. Alguns em hospitais. Os pedidos à distância ocorrem através das pessoas que vêm fisicamente até a casa. Há também pedidos feitos através do correio eletrônico, por e-mail, no site. Sem tocar a mão, certo ou não? Ó. Então, para quem não me conhece, já vou identificando. Aqui quem está falando é o médico espiritual, o Dr. Xavier, certo? Essa senhora, nós vamos fazer uma cirurgia, que nós chamamos de cirurgia espiritual, certo? Com efeitos físicos, sem o médium tocar na pessoa. Agora eu peço ao moço da cinegrafia que, de maneira bastante sucinta, vem cá. De bastante sucinta, pode filmar, de bastante sucinta, tá? É assim que funciona o fenômeno, tá, da cirurgia espiritual com o médium de efeitos físicos. Levante a blusa. Sem o médium tocar, tá? Pode olhar, minha filha. Muito interessante, Edson. Na verdade, somos amigos há tantos anos, eu nunca estive lá, mas sempre acompanhei, né? E independente de eu ser um católico praticante, eu respeito muito você. E assim como outras redes de televisão já fizeram matérias sérias sobre o teu trabalho, né? Quando foi a primeira vez que você, digamos, operou? A primeira cirurgia espiritual? Sim. O primeiro contato que eu tive com a espiritualidade foi na infância, tá? Então eu comecei a perceber os espíritos de 4 para 5 anos. Nossa, novinho assim? Novinho. E eu era o garoto problema, tá? Então a minha mãe levava para o padre benzer, e aí depois eu até fiquei na igreja como coroinha. Mas eu brincava com as crianças desencarnadas, tá? Dentro da igreja? Não, em casa, normalmente. Você, coroinha, ficou imaginando, não pode estar lá celebrando. Mas eu vou chegar lá. Meu amigo está falando comigo. Não, mas eu vou aqui. Aí o padre olha, cadê? Mas eu vou chegar lá. Aí, eu brincava com as crianças desencarnadas, então tinha os amiguinhos, chamava pelo nome, e isso foi até uns 8, 9 anos. Eu brincava, minha mãe fazia os doces, e os meus amigos apareciam e nós ficávamos brincando. E nesse interim, eu ia à igreja, virei coroinha, tá? E aí, ocorria coisa que só eu via, e o padre, tá? Que era o padre Léo, tá? Ele não via. E aí, nós ficamos amigos íntimos, tá? E o padre sempre perguntava: meu filho, o que você está vendo? Tá? E eu começava a falar para o padre: está ocorrendo isso, tá? Na hora que o senhor
vai fazer o batismo, tá? Então, ocorre isso. Ele não quis te exorcizar, não? Não, foi de boa, foi de boa. Foi. Então, Não, é bacana a gente saber que em todas as religiões, em todas as modalidades de fé, em todas as instituições, vocês têm pessoas esclarecidas, né? A gente tem pessoas esclarecidas que graças a Deus, não acha que tudo é infernal, né? e aí, eu comecei a ter sonhos, tá? Eu recebia através de sonhos. À noite, eu recebia através de sonhos algumas beberagens, simpatias. E eu falava para minha mãe, olha, é para fulano de tal. E aí começou a ocorrer das pessoas ficarem bem. Tá? Inclusive aquela doença do macaco, que é o mal de Sumioto, tá? Então, eu recebi em sonho. Mas para mim era sonho na minha inocência. E as pessoas começaram a ficar bem. Aí passou-se um tempo, e aí agora eu já vou para a fase adulta. E na fase adulta, tá? Eu tive muitos problemas, mas muitos problemas porque eu não aceitava. Então, para você ter uma noção, Eve, eu passei por 8 hospitais, tá? Eu tinha cólicas renais todos os dias. Meu Deus. Mas eu não aceitava, tá? Eu não aceitava. Porém, era infalível, eu via, eu ouvia, eu sentia, eu percebia, tá? Ou seja, foi uma fase bastante difícil. E aí, a partir do momento que eu aceitei, tá? Eu comecei começou a ocorrer as incorporações, tá? E as incorporações de maneira inconsciente. Eu sumia e voltava 2, 3 horas depois. Tá? Então, o que você disse que alguém sempre tem um pouquinho a mais do que os outros, então, no meu caso, foi basicamente dessa maneira. Sim, diga. E aí, tá? Até que teve uma vez que um índio incorporou e eu retornei 4 horas depois. E o mais engraçado de tudo, totalmente inconsciente, eu estava operando as pessoas, fazendo cirurgias espirituais. E eu não entendia nada. Tá? E, então, esse foi o pequeno início. Mas aí o tempo passou. Tá? Eu abandonei de novo, fugi, o tempo passou. Até que no ano de, aproximadamente, no ano 1978, 79, 80, por esse período, aí começou a ocorrer as manifestações de novo, tá? E aí, eu tinha uma senhora que trabalhava comigo e ela estava com problema de coluna. E aí, eu fui até a minha casa para levá-la ao médico, porque ela estava muito mal, estava travada, e aí nós simplesmente ocorreu a incorporação e essa pessoa passou pela cirurgia e ela ficou anestesiada até o outro dia. Eu queria saber se hoje mudou alguma coisa, se você ainda continua inconsciente durante as cirurgias, ou se você hoje domina mais essa situação, mas daqui a pouquinho, porque a gente tem que falar também desse produto. Então, eu deixei para você essa pergunta no ar. Você hoje ainda continua inconsciente durante cirurgias? Sim. Eu posso dar uma explicaçãozinha? Sim. Ocorre o seguinte, quando eu chego ao centro espírita, tá? Então, ao adentrar no centro espírita, eu já estou em processo de trabalho mediúnico. E ocorre no recinto, tá? De ter cheiro de ação medicamentosa, cheiro de rosas, tá? Porque quanto à incorporação, ela é inconsciente. Eu não vejo ocorrendo a cirurgia, tá? Mas antes disso, tá? Eu atendo as pessoas através da psicografia mecânica, tá? Para você ter uma ideia da velocidade... E é escrever, né? É escrever, mas não é recebendo cartas, é recebendo orientação dos amigos espirituais, que são os médicos espirituais. Para você ter uma ideia da velocidade, atende-se aproximadamente 350 pessoas por hora. Tá? E ocorre isso aí de maneira
totalmente Tem inconsciente. alguém desses espíritos que é mais comum estar presente, como o Rubens Faria tinha o Dr. Fritz, existe uma entidade que cuide mais, que seja mais representativa para você nas suas cirurgias? Sim. De nosso conhecimento, tem 26 equipes de médicos, tá? Mas o mais frequente é o Dr. Arthur Neiva, um grande cientista brasileiro. E agora eu vou dar de primeira mão para vocês, porque eu estou autorizado, o Dr. Evandro Chagas, que vem com o pseudônimo de Dr. Xavier, que é ele que faz as cirurgias espirituais há 35 anos, com mais de 1 milhão de atendimentos. Olha, eu quero ver esse vídeo aqui do Chico, já que a gente falou de psicografia, né? E eu queria que a gente agora atentasse esse vídeo desse grande médium e personalidade brasileira que foi Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Então, você queria saber onde que pega mais no tarô, não é isso? Sim. Onde que as pessoas mais se apegam no tarô? Problemas emocionais, problema de amor. Porque eu lido muito, mais 80% das pessoas com quem eu falo são mulheres. Então, a maioria com problemas emocionais. Então, eu conheci um cara no metrô ontem, eu acho que eu já me apaixonei por ele. Ele vai ficar comigo? São coisas de enlouquecer um tarólogo. E se você falar uma coisa que ela não quer ouvir, porque as pessoas querem ouvir o que elas querem, não querem ouvir, na realidade, o que é a verdade. Fica complicado, a gente se fica meio de calça justa, às vezes, com algumas clientes, entendeu? Eu trouxe até o tarô aqui, se você me permite, eu queria ver o seu programa. O que o tarô pode falar sobre o seu programa daqui para frente? Pode ser? Eu preferia não, mas isso aí depois você tira para mim. Mas eu quero que você veja sobre o Brasil, sobre o atual governo, isso sim. Eu vou ver isso. Então vamos ver rapidamente, porque a gente tem que ir para o break. Mas rapidinho. Isso Brasil. Isso. Nós temos 6 meses de muita luta pela frente, de complicações, de muita falsidade que vai ser descoberta nesse país. Tá demais, tá demais. Bom, aqui no corte da
o plano espiritual tentando nos ajudar com muito amor. Isso aqui são os anjos da limpeza. Tá tendo muito anjo de limpeza. Eu tenho um amigo meu, José Acleildo. Você espera um pouquinho com as cartas, senão ele não consegue, Marcelo. Ele estava ali pronto para mostrar as cartas, senão a gente não consegue mostrar. E agora? Agora deixa, vamos lá. Agora foi. Eu tenho um grande amigo, o vidente José Acleildo. E ele fala que nós estamos com anjos de limpeza. O que está acontecendo? Uma limpeza no nosso país. Está difícil de limpar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vejo ainda uma tentativa de atentado ao nosso presidente. Deixa as cartas aí para o Marcelo mostrar, que são... Aqui está saindo a carta para mim, na minha leitura, é Deus. E essa aqui é a Imperatriz Yansan, que é o ano de Yansan. Esse é um ano regido por Ogum e Yansan. Na minha linha, a gente entende por isso. Ou seja, é guerra mesmo, é briga. Yansan é de briga. Vamos ver. E Ogum é guerreiro. O país sai dessa, com muito sofrimento, muita briga que vai ter ainda, vai vir muita coisa à tona, mas Deus está acima de tudo. Aqui Deus protegendo o povo brasileiro, porque vai ser a terra do futuro, o Brasil, tá? O celeiro do futuro. Então aqui, o problema da crise econômica também, que vai melhorar aos poucos. Por exemplo, venda de imóveis. Eu estou com imóvel para vender há 4 anos. Então tem que acelerar e mudar, tem uma mudança nas coisas. Tudo muito devagar. Esse presidente precisa se proteger, muita gente quer derrubá-lo, mas nós temos uma saída sim. Não vai ao holocausto do país. Só um aviso. Eu vejo o prenúncio de uma terceira guerra mundial. Os Estados Unidos com o Irã. Então vamos fazer muitas orações e vibrações para que isso não aconteça, porque nós vamos ser pegos de surpresa se isso acontecer. Nossa, Ricardo, bem forte isso, viu? Tá? Então vamos pedir muita oração, Com pedir certeza. a Deus, aos bons espíritos, aos anjos de luz para iluminar, porque eu acho muito difícil iluminar o Trump, aquele povo de lá, mas vamos pedir a Deus. Edu, você acha que você acredita no poder da oração, só da oração, ou tem que estar sempre acompanhado de algum outro artifício? Eu acredito no poder da oração. Para mim existem várias formas, né? Os rituais também são uma maneira, os mantras, as meditações, né? Visualizações que você imagina a sua aura expandindo e te protegendo. Tudo isso são formas da gente se proteger. Agora, sim, tem pessoas que vão se identificar mais com uma maneira, né? Outras pessoas com outra. Então, acho que cada um tem que ver a maneira que dá certo para a pessoa. Mas a oração, ela é poderosíssima, né? Você, quando atende alguém, a pessoa conversa com você, você orienta ela dizendo, olha, você deve agir assim porque eu estou sentindo isso? Não, na verdade eu sempre toco para a pessoa, né? Porque eu acho que a gente não pode influenciar na decisão dela. Porque senão você está passando por cima do livre-arbítrio. Então a gente tem que descobrir a melhor forma. Exatamente. Eu posso expor para a pessoa quais são as possibilidades. O que acontece se ela for por aqui, se ela for por ali, né? Mas eu tenho que deixar ela escolher por ela, né? Agora, no final, eu sempre indico rituais, banhos, maneiras que eu acho que conversam com ela e que ela vai ser bem sucedida se, de repente, ela ir por aquela via. A gente tem uma matéria sua que eu vou mostrar quando a gente voltar, né? Qual a próxima matéria? A Casa da Yayá? A Casa da Yayá, é isso, né? Que vamos ver o que é a Casa da Yayá. Ficar melhor, a gente já está chegando já no final do programa, mas eu quero mostrar essa matéria do Edu Scarfon. Vamos ver. Nós frequentamos muitos lugares em nosso dia a dia, mas nem sempre sabemos da sua real história. E hoje eu vou contar a história da Dona Yayá, uma importante personagem que viveu aqui em São Paulo no século passado. Esta casa pertenceu a Sebastiana de Melo Freire, a Dona Yayá, que veio de Mogi das Cruzes para São Paulo capital juntamente da família e a partir daí a sua vida foi acometida por uma série de tragédias. Ainda bem jovem, Yayá perdeu suas 2 irmãs, uma com 3 anos de idade, morreu engasgada, a outra com 13 anos por causa de tétano. Restam Yayá, a mãe, o pai e o irmão.
Um tempo depois, a mãe e o pai acabam falecendo, um na sequência do outro. O irmão, 5 anos depois, se suicida. Assim, Yaya termina sozinha, dona de uma fortuna imensa. Yaya viveu nessa casa enclausurada por cerca de 40 anos. Muitos acreditam que o que desencadeou a sua insanidade foi o fato de tantas perdas. E assim como ela, na nossa vida, a gente passa muitas vezes por situações difíceis, tem gente que vivencia também perdas importantes sucessivamente, e tudo isso colabora para um processo muito forte de instabilidade emocional. Sem a gente perceber, a gente acaba entrando num padrão negativo de pensamento, de comportamento e de energias. Então, quando esse tipo de situação estiver acontecendo com a gente, a mensagem é não só cuidar do corpo físico, mas também cuidar do corpo espiritual, da alma, fazer coisas que nutrem a gente, que faz com que você se sinta bem, que faz com que o seu coração bata mais forte. De repente, nós não podemos deixar de vivenciar um determinado acontecimento, mas a gente pode escolher suavizar os fatos, levar a vida com mais leveza e transformar aquilo que a gente está vivendo. Então eu espero que você tenha tido algum aprendizado com a história da Sebastiana de Melo Freire. Nossa, Edu, que bacana, eu não conhecia. Fica aqui na Bela Vista, né, em São Paulo, né? Exatamente, isso. É um local que hoje é um museu, né, que funciona lá, mas assim, ainda não deu tempo de mudar a energia do lugar, porque não é tão frequentado, vão poucas pessoas. É aquilo que eu falo, assim, se a gente faz um trabalho para mudar a energia do lugar, com feng shui, planta, cristal, a gente modifica. Lá eu ainda sinto um pouquinho tumultuado a energia. E assim, você, quando entra, sente alguma coisa, alguma presença, alguma coisa dentro da casa? Não, eu sinto, na verdade, um pouco das lembranças do que aconteceu ali, dos sentimentos dela, da loucura dela, porque ela teve muito problema psicológico, né? Ali... Imagino, né? Essa história trágica, né? Exatamente. A casa ali foi construída para ela não ir para um sanatório, por conta do dinheiro dela, né? A riqueza, então era um sanatório particular. Então ela vivia presa ali. Então a energia de loucura dela, que ela achava que ela tinha uma criança, ela nunca tinha nem engravidado e ficava se batendo pedindo essa criança, toda essa energia eu sinto ainda presente lá. Então é um lugar que quando eu entro, a mente nossa fica confusa, os pensamentos embaralhados, você não consegue concluir o raciocínio. Então a gente que tem um pouquinho de sensibilidade nota isso, tumulto mental no lugar ainda. Meu Deus, mas parabéns pela matéria, com certeza. E eu queria que o Ricardo Antônio desse a sua palavra final também, sobre suas redes também, por favor, meu amigo. Eu faço atendimento presencial no Centro Integrativo do Bem Viver, no Campo Belo, e faço por telefone também. O meu telefone deve estar aparecendo no GC, né? 96574-4988. Eu faço o possível para orientar e ajudar as pessoas. Tá? E bacana, e você é um cara do bem, né, Ricardo? Te conheço há tantos anos, e você é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito bacana, você viu? também, querido. Nisa, eu te agradeço muito ter vindo lá de Minas Gerais para mostrar a gente esse produto energético tão maravilhoso, viu? E você é linda e vejo que linda por dentro também por tudo isso que você falou aqui com a gente. Muito obrigada, o agradecimento, né, da Life Prime do Brasil por a oportunidade, né, enorme no teu programa de mostrar o nosso produto e como ele traz benefícios para a vida das pessoas. Hoje a gente tem que buscar cada dia mais saúde e bem-estar e um dos nossos produtos está aí pronto para entregar de forma exclusiva com a maior estética possível e muita qualidade para vocês. E para todos que nos procurar, tá aí os nossos contatos, meu contato comercial. Por isso que eu uso isso aqui, viu? E depois a gente se adiciona nas redes também. Na verdade, eu tenho todos aqui, tenho todos. Só a Nisa aqui não. Depois, para a gente poder marcar vocês também, nas nossas redes oficiais, tá certo? Ótimo. Paulo Crebona, sua mensagem. Queria agradecer, e hoje eu queria agradecer um pouco diferente, não só você, mas eu queria agradecer ao Edson, porque no programa da semana passada eu estava em Curitiba e... ele não só me fez chorar, como fez chorar meus pais também, por causa que ele falou do meu avô. E o amor que eu tenho com o meu avô é algo que, por mais que ele já não esteja mais entre nós aqui, o que eu mais sinto perto de mim. O Ricardo falou dos anjos da guarda, e eu acho que ele é o meu anjo da guarda. Então eu queria agradecer você e ao Edson, principalmente, por ter trazido, e hoje também a Life Prime, porque eu vou ganhar uma pulseira de presente. E tá reportando no ar.
Rapidão. Eu quero agradecer você, porque através do seu programa, hoje eu recebi flores aqui na Rede Brasil, Olha. da Juliana Flores, de uma amiga minha, de uma pessoa que assiste o programa, curte o programa. Olha, Então, no mês de aqui, ó. Santo Antônio, no mês dos namorados, Tá vendo? receber a Aqui, ó. flor aqui na TV. É verdade. Né? Olha, que lindo, que E lindo. aqui flor. Ai, que Ó. lindo. Olha, mostra pra câmera, Então, mostra pra câmera. aqui, Não, ó. você tem que fazer isso, senão ninguém vai ver. Que lindo. Olha, lindo demais. Então, agradecer Parabéns. sempre o Revista, Olha. cada vez mais o programa crescendo e a gente cresce junto. Então, me sigam nas redes sociais, @pcremona no Instagram ou pelo site www.paulocremonaoficial.com.br. Muito obrigado, Ivê. E eu que agradeço você sempre aqui com a gente, com essa voz linda, maravilhosa. Culpa Edson sua. Barbosa, suas considerações? Vê, eu fico lisonjeado, né? Pela alegria do Paulo Cremona, tá? E realmente, você me conhece, eu sou uma pessoa bastante simples. Tento exercitar minha simplicidade e de acordo com a mensagem do Chico, eu só posso dizer a você o seguinte: obrigado, meu Deus, por estar participando da doutrina espírita, que eu falo sempre para as pessoas que é o meu encontro de amor com as pessoas e com a espiritualidade, sem nada pedir em troca. E eu espero continuar assim até o dia de nossa morte. E eu, nesse sábado, estarei atendendo no Recanto de Luz Irmã Sheila, na cidade de Ribeirão Pires. É só ligar no nosso telefone, 0 operadora 11 4268 0445. Nada prometo. A única coisa que eu posso prometer aos irmãos que me procuram é que lá estarei com todo o amor para dar. E que Deus te dê muita saúde para você continuar fazendo bem para as pessoas, né? Isso é o mais importante, e te iluminando, né? E aí, meu amigo, Edu Scarfon, sua mensagem para os nossos telespectadores. Quero agradecer o convite, né, por estar aqui com vocês. E lembrar a todos também, Evê, que eu vou fazer o lançamento, né, de um livro agora no dia 19 de julho. Então, quem quiser estar presente na Livraria da Vila, todo mundo convidado às 18h30, uma sexta. E é um livro que é um oráculo, né? Então, é o oráculo do Deus que reúne vários deuses de várias culturas e trazem mensagens especiais para cada momento nosso de vida. Então, todo mundo convidado. Obrigado, né, mais uma vez por estar aqui, né? E vamos cuidar da energia. A Livraria da Vila é onde? Para quem não sabe. Alameda Lorena, nos Jardins. E é isso, gente. Vamos cuidar da energia, né? Eu saio de casa e já estou nela, né? Já entrei nela. Você está do lado, então, te espero. Exatamente. Vamos lá, sim, te prestigiar. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? E como você atende lá também, né? Sim, obrigado. No seu local que fica? Fica na Vila Mariana, o templo de Wicca Faces da Lua, né? Lá eu faço leituras de mapa astral, leituras psíquicas, né? E trazendo orientação aí para a galera. Quer dizer, cada um aqui numa vertente, né? Sim. Cada um aqui falou sobre como a gente se sentir melhor de acordo com a sua energia, né? A Marcela fez uma matéria para a gente aqui na Santa Efigênia, que para você que tem a necessidade de estar mais próximo, entendeu? De um atendimento maravilhoso e perfeito para a sua máquina, é lá. E eu quero finalizar dizendo para a família brasileira que é importante ter Deus no coração. É importante que a gente tenha amor. E, como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Por quê? Você não tem que esperar ter de volta, você tem que fazer. É quase que uma obrigação nossa de ser humano. Se todos entendessem dessa forma, o mundo seria muito mais feliz. Não é, Paulo Cremona? Encerra pra gente, então. Luzes da cidade, meus olhos não aguentam mais. Luzes artificiais, cadê a noite preta? Eu saio na cidade, procuro só a escuridão, a purificação na calada da noite preta. Calada noite preta, noite preta.
multiplayer.